Bem-vindos ao Diálogo. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na interação entre as diferentes gerações no ambiente de trabalho. Especificamente, aquele contraste, né, entre os baby boomers, nascidos ali entre 1946 e 64, e a geração Z, que já chegou num mundo, totalmente digital. O ponto central da nossa conversa vai ser como essas relações diferentes com a tecnologia acabam moldando a produtividade. Exato. E a questão fundamental que a gente quer clarear aqui é a seguinte: essa fluência com tecnologia que parece quase instintiva numa geração como a Z, será que isso é o fator decisivo para a produtividade deles hoje? Ou será que, na verdade, o que realmente impulsiona o desempenho é a integração eficaz, a colaboração entre gerações que trazem, assim, habilidades e visões diferentes, complementares? Olha, nesse diálogo, eu vou defender a visão de que a geração Z, justamente por serem os nativos digitais, eles têm sim uma vantagem inerente que impulsiona e muito a produtividade na era tecnológica que a gente vive. E eu, por outro lado, vou apresentar o argumento de que, embora essa familiaridade com a tecnologia seja, claro, super relevante, outros elementos, como a experiência que já está consolidada, a capacidade comprovada de se adaptar, que a gente vê muito nos boomers, talvez, acima de tudo, a sinergia que se cria quando há integração entre as gerações. Esses fatores, no fim das contas, são mais determinantes para a produtividade geral, para uma produtividade mais sustentável na empresa. Então vamos lá, vamos detalhar um pouco mais as posições iniciais. A geração Z, eles não só usaram tecnologia desde cedo, eles cresceram completamente imersos nela, né? São os nativos digitais. E isso a gente vê numa facilidade quase intuitiva para adotar, para usar novas ferramentas, plataformas, softwares. Além disso, eles mostram um gosto por aprender sempre. Uma agilidade assim notável para se adaptar às novidades e colocar isso rápido na rotina de trabalho. Eu entendo que essa fluência digital que já nasce com eles não é só um detalhe, sabe? É uma competência que se traduz, sim, diretamente numa capacidade superior para executar tarefas, para resolver problemas e, o que é crucial, para inovar em ambientes de trabalho que estão cada vez mais digitalizados. Isso, na minha visão, dá a eles uma vantagem clara em termos de produtividade hoje. Certo. A minha perspectiva é um pouco diferente, na verdade, bastante diferente. Os baby boomers, que muitas vezes a gente chama de imigrantes digitais, porque, aprenderam a usar a tecnologia já adultos, eles trazem para a mesa um conjunto de qualidades que são igualmente valiosos. Eu estou falando de um histórico, muitas vezes, de maior estabilidade na carreira, uma abordagem que tende a ser mais estruturada, mais metódica para resolver problemas e algo que eu acho fundamental, uma resiliência, uma capacidade de adaptação que foi construída ao longo de décadas, de transformações enormes no mundo do trabalho, incluindo as tecnológicas. A gente não está falando de uma geração que parou no tempo. Pelo contrário, olha, tem dados bem interessantes que indicam um compromisso forte com a atualização. Tipo, uns 98% dos boomers dizem que buscam ativamente treinamento para usar ferramentas digitais no trabalho. E é curioso que essa porcentagem é até maior que a da geração Z, onde 87% acham esse tipo de treino formal essencial. Para mim, isso mostra um esforço consciente, dedicado e estratégico para continuar relevante e produtivo. E tem mais, a geração Z, apesar dessa rapidez toda, não está livre de desafios, Coisas como a ansiedade digital, aquele estresse de estar sempre conectado, daquele fluxo de informação que não para e a sobrecarga de informação. São riscos bem reais que podem, até paradoxalmente, prejudicar o foco e a qualidade do trabalho. Produtividade não é só velocidade, Envolve método, envolve análise mais profunda, experiência prática, e nessas áreas os boomers têm muito a contribuir. Eu reconheço o valor da experiência, não há dúvida. Mas vamos aprofundar um pouco essa questão da natividade digital versus a adaptabilidade experiente. Essa imersão da geração Z desde muito cedo não se limita a saber operar a tecnologia. Muitas vezes implica pensar de um jeito que já é digital na sua essência.
A lógica de interagir em rede, o jeito de buscar e filtrar informação, colaborar online, são coisas quase de segunda natureza para eles. Isso se traduz, sim, numa velocidade maior, não só para aprender, mas para aplicar na prática, para integrar novas tecnologias no dia a dia do trabalho. Num ambiente de negócios onde a mudança tecnológica é constante, é acelerada, essa capacidade de absorver e implementar rápido, isso representa um diferencial competitivo direto, impacta positivamente a produtividade e a capacidade de resposta das empresas. Entendo o seu ponto, mas me permite oferecer uma perspectiva um pouco diferente? Ser um imigrante digital não significa incapacidade, né? Significa só que a pessoa percorreu um caminho diferente de aprendizado e adaptação. O fato de uma maioria esmagadora dos boomers, esses 98% que a gente mencionou, buscar ativamente um treinamento formal para a ferramenta digital, isso não deveria ser visto como sinal de fraqueza. Para mim, é uma demonstração de esforço consciente, metódico e, quem sabe, de uma busca por uma compreensão mais profunda. Esse tipo de aprendizado mais estruturado pode levar a um entendimento mais sólido dos porquês da tecnologia, das suas implicações estratégicas, sabe? Indo além da simples familiaridade de apertar o botão certo. A experiência que os boomers acumularam em contextos de empresa diferentes ao longo de ciclos econômicos e tecnológicos distintos. Isso dá uma base muito valiosa para contextualizar e aplicar a tecnologia de forma mais matura, mais estratégica e talvez mais eficaz no longo prazo. Algo que a pura velocidade por si só nem sempre garante. A profundidade da aplicação pode ser tão ou mais importante que a rapidez da adoção inicial. Esse é um ponto interessante, de fato. Embora eu talvez o enquadrasse de uma forma um pouco distinta, especialmente se a gente pensar em aprendizado e capacitação. Essa busca explícita por treinamento formal pelos boomers, como você destacou, pode sim indicar que eles valorizam um conhecimento mais estruturado, talvez uma abordagem mais cuidadosa na hora de implementar para mitigar riscos, e isso pode levar a uma aplicação mais ponderada. Exatamente. Essa abordagem pode resultar numa implementação que seja mais estratégica, menos impulsiva, alinhando melhor a tecnologia com os objetivos de negócio de longo prazo. Por outro lado, a geração Z, ela demonstra uma inclinação bem clara pelo autodesenvolvimento, pelo aprendizado rápido, muitas vezes informal, sob demanda. A agilidade que o mundo de hoje exige parece refletida nisso. O fato de uma porcentagem menor deles achar o treinamento formal essencial talvez não seja desinteresse, mas sim uma confiança maior na própria capacidade de aprender na hora, sabe? De forma autodidata, usando recurso online, experimentando. Esse modelo de aprendizado está, de certa forma, mais alinhado com o ritmo, assim, vertiginoso da inovação tecnológica hoje. A questão crucial que fica é: essa intenção declarada e o esforço metódico de treinar que a gente vê mais nos boomers, será que isso supera, em termos de eficácia na produtividade do dia a dia, a facilidade e a intuição que já nasceram com a geração Z? Eu tendo a acreditar que, na prática, na operação diária, a agilidade e essa naturalidade com o ambiente digital contam mais para a produtividade imediata. Eu não estou totalmente convencido por essa linha, porque a fluência digital da geração Z é inegavelmente um motor potente para a inovação dentro das empresas. Eles entram no mercado já trazendo perspectivas novas, questionando processos antigos que podem parecer, obsoletos sob uma ótica digital e propondo abordagens que já nascem digitais para desafios antigos e novos. Essa mentalidade pode sim acelerar a adaptação das empresas ao cenário digital, pode otimizar fluxos de trabalho e, por consequência, gerar ganhos de produtividade pela implementação mais rápida e eficaz da tecnologia. Eles meio que funcionam como catalisadores naturais da transformação digital interna, muitas vezes de baixo para cima. É um argumento forte, concordo. Mas você já parou para pensar que a verdadeira inovação e aquele pico de produtividade sustentável talvez não venham de uma única geração isolada, mas sim da riqueza que surge da diversidade e principalmente da colaboração entre as gerações?
Olha, tem indicativos bem consistentes de que ambientes de trabalho que cultivam ativamente essa colaboração intergeracional, por exemplo, com programas de mentoria reversa, sabe? Onde os mais jovens ensinam tecnologia para os mais experientes, que por sua vez oferecem visão de negócio, experiência de vida, esses ambientes podem ver aumentos significativos de produtividade. Algumas estimativas falam em até 15%. A combinação da experiência acumulada, da visão estratégica, do entendimento profundo do negócio, que é típico de muitos boomers, com a agilidade digital, as novas perspectivas e a disposição para desafiar o status quo da geração Z, isso cria um resultado, uma sinergia muito mais robusta, mais adaptável. A inovação mais disruptiva e, ao mesmo tempo, mais aplicável, muitas vezes nasce justamente nessa interface, onde diferentes habilidades e visões de mundo se encontram e se complementam. Eu percebo a importância inegável da colaboração, claro, mas a gente não pode também fechar os olhos para os desafios específicos que cada grupo enfrenta e como isso impacta essa dinâmica toda. A geração Z, mesmo com essa proficiência técnica toda, lida sim com riscos significativos, como a gente já falou, da ansiedade digital, essa pressão constante de estar conectado, atualizado, respondendo na hora, além da dificuldade em desconectar, da sobrecarga de informação. A exposição contínua a estímulos digitais e a pressão por performance online podem, paradoxalmente, minar o foco, a capacidade de concentração profunda e, por tabela, a produtividade sustentável a longo prazo. A qualidade pode acabar sendo sacrificada pela velocidade ou por tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu abordo isso por um ângulo um pouco diferente. Enquanto a geração Z navega por essas pressões do mundo hiperconectado, os baby boomers enfrentam, por outro lado, a curva de aprendizado contínua da adaptação tecnológica. Em certas situações, é verdade, especialmente aquelas que exigem uma competência digital muito alta e imediata, familiaridade com as ferramentas mais novas que mudam o tempo todo, essa necessidade de adaptação pode, sim, representar um gargalo temporário. Pode deixar mais lentos alguns processos específicos ou limitar a adoção rápida de soluções tecnológicas mais eficientes que poderiam otimizar o trabalho. Exato, esse é um ponto. Conforto fundamental, a intuição que eles demonstram no ambiente digital, isso representa, na minha visão, uma base mais sólida, inerentemente mais resiliente para navegar nas exigências complexas e mutáveis do trabalho moderno, que é e vai ser cada vez mais mediado pela tecnologia, né? Essa base acaba facilitando a adaptação contínua, que também é exigida deles. Bom, para sintetizar minha posição aqui, eu reafirmo que, embora a colaboração entre gerações seja sem dúvida valiosa, a proficiência tecnológica quase que intrínseca da geração Z confere a eles uma vantagem fundamental e crescente no cenário produtivo atual. Eles não só usam a tecnologia, eles a incorporam de forma orgânica no jeito de pensar e agir. Isso os torna catalisadores essenciais para a inovação, para a agilidade e para a eficiência que as empresas buscam desesperadamente na competição de hoje. Essa fluência digital não é algo periférico, é um ativo central para a produtividade do futuro. E eu concluo reforçando a minha convicção de que a habilidade tecnológica, por mais importante que seja, é só uma das muitas facetas que compõem a produtividade eficaz e duradoura. A experiência acumulada ao longo de carreiras, a resiliência para enfrentar ciclos de mudança, a capacidade de aprender demonstrada ativamente pelos baby boomers que a gente vê nessa busca notável por capacitação digital e, de forma crucial, a sinergia potente que surge da integração inteligente entre a sabedoria estabelecida e a agilidade digital das novas gerações. Tudo isso compõe um cenário muito mais completo, mais rico e, no fim das contas, mais eficaz para alcançar tanto a produtividade quanto a inovação sustentável. O verdadeiro desafio estratégico e a maior oportunidade não está em declarar uma geração superior à outra, mas sim em descobrir e implementar as melhores formas de otimizar a colaboração, aproveitando o potencial único que cada uma traz para a mesa. Fica bem claro que persistem visões distintas e bem fundamentadas sobre o pelo relativo da natividade digital em comparação com a integração da experiência como os principais motores da produtividade nesse contexto tecnológico atual. Não tem resposta simples mesmo. Sem dúvida nenhuma.
Compreender as abordagens diferentes, os potenciais únicos e os desafios específicos de cada geração na sua relação com a tecnologia é um exercício fundamental para líderes, para as organizações que querem prosperar. E há certamente muitas outras nuances, muitas complexidades para a gente explorar sobre como essas dinâmicas entre gerações se desdobram e vão continuar a evoluir, moldando o futuro do trabalho de maneiras que talvez a gente ainda nem consiga imaginar direito.